Oi, gente, boa noite. Aqui já é noite, né? Então, por isso eu tô desejando boa noite. Faz um tempo que eu não apareço nessa plataforma falando, né? Geralmente eu só tô postando, faz muito tempo mesmo, mas é porque assim, a vida da gente, né? Como eu já postei em outros vídeos, é muito corrida. E eu escolhi essa plataforma para falar hoje porque ela tem um período de tempo mais prolongado. Então, eu achei assim bastante importante, né, o assunto que eu tenho para falar. E as outras plataformas é muito pequenininho o espaço de tempo, então não dá tempo da gente conversar nas outras plataformas. O assunto que eu venho falar hoje, né, sendo bem básico para vocês, é um assunto assim muito polêmico e que está sendo conhecido em todo o mundo hoje, né, que é a questão do autismo. Então, assim, na verdade, além de eu vir falar desse assunto, eu, tipo assim, tipo, esse vídeo pra mim hoje é um desabafo, é meio que um desabafo. Eu passei vários anos da minha vida, né, me sentindo estranha, me sentindo assim, com vergonha, muito envergonhada demais, muito retraída demais. Nos eventos eu era aquela pessoa que não queria me divertir, não queria dançar com ninguém. É, assim, sempre tive um comportamento assim muito retraído. É interessante falar sobre isso, que muita gente acha que não, né? Porque hoje eu descobri que quem tem autismo geralmente gosta de esconder realmente o seu verdadeiro eu, né? Não é que queira mentir, mas quer se tornar popular, que todo mundo assim acha que aquela pessoa tem que ser igual a todo mundo, tem que ter aquele padrão. Então a gente fica meio assim, né, guardando aquilo só pra gente. Não, tem que ser aquilo que a sociedade quer que a gente seja. Recentemente, né, eu descobri aquilo que eu já sabia há muito tempo, só que eu recebi um laudo. Nesse laudo, né, consta que eu tenho o autismo, nível 1 de suporte, e o TDAH também, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entre outros transtornos, né, que os especialistas acreditam também que eu possa ter. Mas na verdade eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre o autismo. Nesse meu tempo de vida, eu tive filhos e eu descobri também que hoje eu criei uma criança, né? Eu era muito jovem e eu não sabia que ele tinha autismo. E hoje, pelo que eu vi, né, a minha vida inteira, a minha criação dele, eu percebi que ele era autista. Ele nunca foi diagnosticado, né? Mas hoje ele tá um jovem adulto e ele tem todas as características de ser autista. E também, assim, eu realmente conheci o autismo porque eu fui trabalhar na área da saúde, o autismo, porque eu fui trabalhar na área da saúde. Aí eu comecei a estudar sobre isso, eu não entendia nada de nada. E também eu tive outra criança, e com essa daí eu tive o diagnóstico mesmo, né, do autismo, e nele, e assim, eu me vi nele, eu me vejo nele, nos dois, aliás. Então, como esse é um assunto muito importante, né? Porque às vezes assim a gente passa a vida inteira sendo aquela pessoa estranha, aquela pessoa assim que assim nem as pessoas querem ter muita relação, assim, porque nós somos intensos demais, nossos sentimentos são intensos demais. Tipo assim, se a gente achar que tem uma coisa errada, que há algo errado, né? Para nós não é errado, para nós é extremamente errado. É aquela coisa assim que não dá para suportar, que não tem perdão, é algo que é ao pé da letra, né? E com os anos eu vim descobrindo, né, que isso pode ser um dos sinais e sintomas do autismo, né? A questão de você ser muito assim firme demais, levar as coisas muito ao pé da letra. E falar sobre o autismo é algo muito complicado. Eu tô falando esse horário porque eu tô tendo um tempinho, porque meu filho tá dormindo
E enquanto isso, eu aproveitei que eu tô sozinha aqui para poder fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar várias pessoas, né? A se descobrir ou ir a procurar ajuda, um tratamento, né? Então, assim, hoje eu descobri vários sintomas do autismo que eu sempre tive desde criança, né? E, inclusive, eu quero falar para vocês que, como também profissional na área de saúde, eu aprendi que os transtornos, né? Por exemplo, no caso dos meus e dos meus filhos, que é o autismo e o TDAH, que é o transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade, né? Eles têm que ser notados, né? Antes dos 12 anos de idade, que é uma idade assim que a criança realmente ela é mais hiperativa, mas é aquela hiperatividade, é aqueles problemas de saúde assim, que tá, vamos dizer assim, que não incomoda só ela, incomoda também o meio em que ela vive, né? Na escola, ela tem problemas, ela tem dificuldades de se relacionar, relações interpessoais com outras pessoas. É uma coisa assim bem complicada. É, eu assim sei que o autismo ele tem várias, né? Tem gente que é verbal, tem gente que não é verbal. E assim, depois de eu ter o diagnóstico, por exemplo, do meu filho, eu fiquei assim bastante abalada porque quando eu falo assim, o meu filho é autista, a pessoa olha pra ele, né? Porque isso daí já deve acontecer com várias mães. Aí fala, não, ele. Mas ele é pouco, é leve, né? É leve, é leve. Então, gente, isso para uma mãe é bem difícil. E para uma mãe também que é autista, é muito mais difícil ainda de escutar. Porque, infelizmente, a sociedade ela não é preparada, né? Ela não tem preparação. Então, o que que ela acha? Se você tiver uma doença, se você tiver um transtorno, se você tiver algo que você não possa mostrar fisicamente, você não tem nada, né? Então, assim, continua. Que se vire, para não dizer coisa muito pior, né? Eu gostaria de falar principalmente o ponto que fosse esse, né? Que as pessoas tivessem mais empatia pelas pessoas que têm diagnóstico, né? Ou que tem algum tipo de transtorno ou indiferença do restante da população. Porque não é simplesmente nascer que vai dizer que alguém tem um transtorno, né? É o comportamento, o que ela passa, o que ela sente, o que ela sofre. Então, alguém que passou por tudo isso, né, na infância, sem descobrir o que tinha, e de repente cresce, descobre, né, ela começa também a estudar e começa a perceber o que realmente significa, né. Hoje em dia eu posso dizer assim que muitos dos casos, só de olhar eu já sei, só de conversar um pouquinho eu já sei. Mas a maioria das pessoas não, porque eu vejo isso na prática, né, com meu filho. Não, mas isso é leve, ele não tem nada não, mas não sabe, as pessoas não sabem, né, como que ele é dentro de casa, como ele às vezes fica difícil de se lidar, as emoções dele é igual às minhas, tudo é demais, é exagerado demais, caiu um copo, quebrou um brinquedo, entendeu? É o fim do mundo, aquilo ali não tem mais jeito. Aquilo ali não vai mudar, aquilo ali vai trazer tristeza. Do nada, sem acontecer nada, assim, né? Um choro que vem na pessoa, que desde criança também me identifico muito com isso, né? E eu tenho até dias em que eu estou mais depressiva, eu sei que isso é normal, que tem pessoas também que não têm transtorno, que também tem dias que estão mais depressivas. Mas por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu não tenho um autismo não verbal. Eu nunca tive, né? Mas eu tive outros sintomas e sinais, né? Que fizeram com que eu tivesse esse diagnóstico. Antes dos meus 12 anos, eu já tinha muitas crises de nervosismo. Eu era muito irritada. Eu não tolerava, eu era super intolerante. Eu sou assim muito ritualista.
Se, por exemplo, eu não posso acordar, posso acordar 1 hora, né? 13 horas da tarde. Mas se alguém falar pra mim, ah, não, você acordou muito tarde, vai ter que almoçar, por exemplo. Aí eu vou falar, não, não vou almoçar, eu vou tomar café. Então eu tenho que tomar meu café da manhã. Eu tenho que tomar um café com leite, comer um lanche, alguma coisa que seja relacionada ao café da manhã. Eu sou muito ritualista. Se alguém muda isso em mim, eu fico possessa. Não é algo que eu queira fazer porque eu queira. Se eu estiver fazendo uma atividade, alguém me interromper, assim, entrar na cozinha, por exemplo. Pode ser quem for. Eu já fico nervosa, eu não consigo terminar de fazer as coisas. Eu fico expulsando a pessoa de perto de mim, senão eu não vou acabar. Entendeu? Termina em briga se mudar os meus hábitos. Termina em briga. É algo que, assim, é bater de frente. Entende? Então, assim, tem várias coisas que para um médico, né, examinar e chegar à conclusão, ah, você tem isso ou você tem aquilo. Não é uma coisa só. Então, assim, enfatizando a questão de ser verbal. Ah, mas você fala muito, mas o seu filho, ele também fala muito, então não pode ser autismo, não pode, não vai ser autismo, né? Eu gostaria muito, né, que muitas pessoas vissem esse vídeo por conta disso, para as pessoas pensarem que o autismo, ele tem que ter uma característica, ele não tem, ele tem várias características. No meu caso, eu não tenho estereotipias. Bom, pelo menos eu acho que não, né? Eu acho que eu não tenho estereotipias. Nem que eu perceba assim, não. Posso ter rituais, sou ritualista. Mas eu tenho, né? Outros hábitos, né? Minhas estereotipias talvez sejam até os próprios rituais. Não posso fazer algo antes de outra coisa. Eu tenho que fazer exatamente igual e do mesmo jeito. Então, o recado que eu vou deixar para as pessoas hoje é que vocês, assim, como já eu vi vários vídeos também, vou fazer esse daí para reforçar, se informem mais. Assistam até mais vídeos de pessoas com autismo para vocês verem como é o comportamento deles. Estudem mais. Antes de estar falando, aquele autismo ali não é severo, não. Só o nível 2 ou o nível 3 que é severo, entendeu? Não é, gente, não é. O autismo é um transtorno e ele também é severo, independente. Eu sei que tem graus que são mais severos, entende? Mas assim, não é uma coisinha simples de se lidar. São sentimentos, são inseguranças. É muita coisa que passa na cabeça de um autista. É como se ele nunca fosse viver, como se ele nunca fosse ser uma pessoa assim que dependesse dele mesmo, independente, entende? Então, assim, eu já vi vários vídeos de autistas, de pessoas com transtornos, né? Mas isso aí é uma forma de quê? É uma forma de você conversar com o mundo, né? De você liberar essa insegurança, essa vergonha, tudo o que você sente em relação a esse espectro que às vezes não tá assim aparente, né? Mas que existe e que ele não pode ser tratado como se fosse, não é muito grave. Não que que eu queira falar que isso é uma doença muito grave, mas as pessoas fazem pouco caso se você disser eu sou autista, né, nível 1 de suporte. Não tem muito jeito de autista, então não sente nada, né? Não sabe as inseguranças, não sabe as aflições e que às vezes até mesmo influencia na nossa vida pessoal, né? Na nossa vida no trabalho. Às vezes a gente trava, às vezes não quer ir trabalhar, não quer falar com ninguém, quer ficar em casa, não quer sair, não quer. Assim, cada um tem um espectro. É por isso que se chama transtorno do espectro autista, porque cada um tem o seu jeito. Assim, não significa que um é bom e o outro é ruim, não. Significa que todos são problemas de saúde, né? São transtornos
e que precisam ser respeitados mais pela sociedade, pela comunidade. Eu tô falando isso porque eu já tô cansada de chegar nos lugares com meu filho, né? E porque às vezes ele é verbal, ele não, a princípio ele não demonstra algumas características que só quem convive mesmo, né, para saber que aí quando as pessoas convivem, elas começam a mudar. Ah, não, eu já vi que ele é qualquer coisa ele tá chorando, que ele tá fazendo birra e tal, mas isso aí é com o tempo, né? Você precisa de tempo para conviver com a pessoa para poder saber se a pessoa é mais sensível, se ela tem algum tipo de, né, problema de saúde, se ela tem algum tique, por exemplo, porque o espectro autista, esse transtorno, ele pode ser acompanhado de vários outros transtornos, como eu já tinha falado. Por exemplo, um deles é a síndrome de Tourette, que você já, não sei se vocês conhecem, mas são tiques motores que eles podem aparecer em qualquer região do corpo, que também meu filho tem isso, né? Mas isso aí é coisa que só com o tempo e você convivendo, né? Cada um espectro é diferente do outro. Mas fica aí, gente, a reflexão, que na verdade é uma reflexão, para que, né, a gente não seja julgado pela aparência, né? Que a gente seja mais compreendido, que nós aprendamos uns a nos compreendermos melhor, né? Através do que a gente fala, dos nossos sentimentos. E eu tô falando isso mais uma vez porque ele tá dormindo, porque se ele tivesse acordado eu não conseguiria fazer esse vídeo tão longo. Fica a dica aí pra vocês, tá? Fiquem de olho, né, nas pessoas que são introvertidas, nas que são muito resistentes. Vocês, vamos fazer tal coisa? Falando, não vou, não quero. Prestem atenção nisso, porque às vezes não é brincadeira, entendeu? Às vezes isso provoca a pessoa de um jeito que ela fica extremamente irritada, ela não quer mesmo, né? Que eu passo com isso, eu passo por isso dia a dia aqui na minha vida pessoal, na vida dos meus filhos, né? Quando às vezes eles dizem não, é não e pronto e acabou, senão eles ficam extremamente irritados e colocar eles em situações que eles se sintam desconfortáveis. Um grande beijo para vocês e quando eu puder, eu volto de novo a falar aqui nesse vídeo. E também é muito bom que, né, o YouTube abre uma plataforma para que a gente possa falar, né, e ficar gravada aqui nossa imagem e tal, porque a gente sabe que a vida, né, gente, é muito curta, né? A gente pode estar aqui hoje, amanhã a gente pode não estar. Então, assim, é como se fosse também uma recordação, uma lembrança, ter uma imagem gravada no YouTube e nas redes sociais em geral, né? Um grande abraço para vocês. E assim que eu puder, eu volto de novo a falar com vocês. Um beijo. Tchau.